Olá, Podosfera! Esse é o PlanejaCast, o seu podcast de empreendedorismo, negócios e arquitetura. Eu sou Emília de Holanda, dona e proprietária do Estúdio V4 Arquitetura e estou aqui para te guiar nessa jornada. Nessa jornada que hoje passa por um tema espinhoso para você, arquiteto, porém fundamental. Então hoje estamos juntos aqui, ó. Já tô com o meu caderno e com o meu lápis. É caneta. No caso, você pode ser caderno, pode ser lápis, eu sei que você quer que você anote, porque a aula de hoje, o podcast vai ser aula. Estou aqui com a doutora Juliana Soares, seja bem-vinda, querida, minha advogada. Ai, é chique falar isso, eu acho chiquérrimo. E eu trouxe a Juliana aqui hoje para a gente conversar especialmente sobre contratos e a importância que a gente precisa dar para toda essa organização. É um pouco burocrático, mas é muito importante para proteger você e proteger o cliente também, né? Com certeza. Boa tarde. Esse é o objetivo hoje. Sim. Que bom, querida. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Vamos lá. Obrigada. Boa tarde. Tratar sobre um tema que eu adoro. Eu já trabalho nessa parte de consultoria empresarial há muito tempo. E na minha área jurídica, tudo gira em torno de contrato, né? Contrato a gente consegue colocar ali, fazer as regras do jogo, deixar claro ali na mesa para a gente conseguir conversar, conseguir se alinhar com o cliente, conseguir finalizar de uma forma correta e tranquila uma relação, porque quando você estabelece as regras do jogo, antes do jogo começar, fica mais fácil do que quando vai avançando, algumas coisas vão acontecendo, desgastando. Então, assim, é uma parte importante que eu gosto bastante. Maravilha. Mas vai com certeza. E a gente vai, inclusive, falar da galera que está com o jogo em andamento e precisando mudar as regras, pra gente também não abandonar esses seres humanos que estão ali com os cabelos assim, ó, arrepiados. Mas eu quero começar sabendo um pouquinho da sua história, que eu não sei. Conta um pouquinho. Como que você chegou, onde você chegou, como você se formou. Conta um pouquinho. Vamos lá, meu nome é Juliana Soares, eu sou advogada. Tô lá nesse escritório que hoje eu sou sócia já há quase 10 anos. 10 anos já. Eu entrei lá como associada, então vim de todo um processo ali de crescimento dentro do escritório. A gente trabalha nessa parte de consultoria empresarial já há algum tempo, que é um mercado um pouco difícil no Brasil. O brasileiro está acostumado a apagar o incêndio e não a prevenir. Então, às vezes, a gente associa o advogado a uma figura meio assim, sabe aquela coisa, eu sou advogado, se um dia você precisar, pessoal, espero nunca precisar. Mas o importante é precisar antes. Como se fosse algo ruim, mas não necessariamente é. Mas isso é muito nosso, é da cultura do brasileiro. Existem lugares no mundo onde a pessoa física tem o prazer de dizer, é o meu advogado. Que tudo é assim, resolve ali com o meu advogado. Não é o caso aqui. Mas a gente tem melhorado muito. Como essa questão do empreendedorismo no Brasil tem crescido bastante. A gente tem tido uma abertura do mercado para isso. Então a gente atua principalmente nessa área preventiva. Hoje no escritório a gente tem um escritório full service, que a gente atua nas mais diversas áreas. Somos mais de 20 advogados lá dentro, cada um dentro da sua área de atuação. Mas o nosso foco principal é mais nessa questão do empresário mesmo, da empresa, porque por trás de todo CNPJ tem um CPF. Claro. Então, no fim das contas, a gente acaba englobando todo mundo ali. E aí eu atuo hoje mais nessa área. Já atuei muito no litigioso, aquele tribunal, processo, não recomendo. Porque é muito bom quando a gente consegue evitar. Que é desgastante para todo mundo, né? Além de ser desgastante, você coloca a sua situação, sua relação na mão de um terceiro, que principalmente pra gente que trabalha com prestação de serviço, eu na área jurídica é um pouco mais fácil, porque o juiz vem de um contexto jurídico. Então, quando é para solucionar algo nesse sentido, agora, quando envolve arquitetura, engenharia, alguma questão, alguma profissão que tem um fator mais técnico, ou até mesmo digital, é tudo muito novo. E aí a pessoa que está lá não faz ideia de como que devem ser as regras e tal. Não necessariamente vai conseguir nem diferenciar, às vezes, um tipo de prestação de serviço para o outro. Então, assim, não recomendo, né? O ideal, então, é sempre a gente tentar resolver antes de chegar nessa judicialização. Exato. Que ali está na mão de um terceiro e além do terceiro do tempo, né? Porque o judiciário no nosso país, infelizmente, ainda não é dos mais rápidos do mundo. Então, se puder evitar, melhor. Melhor, sem dúvida. Excelente. E aí uma coisa que eu acho que é muito legal, você já deu um pouquinho aqui um spoiler, eu acho que vocês, na empresa de vocês, têm esse olhar empreendedor para advocacia também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso antes da gente entrar no nosso tema principal. Eu vejo que vocês têm um espírito meio startup, assim, isso é tão diferente, né, no universo da advocacia e tudo mais. Conta um pouquinho como que vocês chegaram nisso e por que isso chama a atenção de vocês. É aquela coisa, né? O prestador de serviço, a gente tem uma deficiência lá desde a nossa formação, né? Que a gente tem uma formação toda voltada para a área técnica
Quando a gente chega no universo, no mercado, se você não for assim, empregado de alguém, não for trabalhar para alguém, você já encontra uma primeira barreira ali, que é entender que o seu serviço é um negócio, sabe? Então, assim... Meu anjo, primeira coisa que você precisa anotar no seu caderninho, tá? Eu falo isso toda segunda-feira aqui. O seu serviço é um negócio, não é que você faz projetos, você tem um negócio de fazer projetos, entre outras coisas. Exatamente. Exatamente. E não é só do arquiteto, não é só do advogado, é do prestador de serviço no geral. No geral. Então a gente já encontra essa dificuldade porque a gente chega e a gente às vezes fala, vou abrir meu escritório, vou trabalhar com isso, vou trabalhar com aquilo, e você lida com um monte de outras coisas que você nem conhece. É gestão, é administração, é gestão de pessoas, é contratação de pessoal, é folha de pagamento, é o trato com o cliente, é a venda, é o comercial. Então vem todos esses fatores que quando você se depara, você está totalmente despreparado, a faculdade não te prepara para isso. Você vai ser um excelente técnico, mas a partir dali você começa uma nova caminhada, se você de fato quiser crescer um negócio para chamar de seu. Assim. Excelente. Então esse foi o primeiro desafio que a gente encontrou, porque vem numa cidade, a terra do concurso, né? Eu falo que a advocacia me escolheu, eu queria o concurso público, eu falo que eu não estudei para ser advogada, porém, no meio desse caminho, assim, eu comecei a advogar e quando as coisas foram acontecendo, na verdade, depois da minha primeira vitória no processo, sabe quando você ganha, assim, você vê aquela sensação de tipo, cara, ganhar é bom. Massa isso! Ganhar é bom. Talvez eu vou chegar ali num concurso, talvez eu me coloque numa posição onde não necessariamente eu vou poder fazer isso, né? Fazer o que eu quero, defender alguma coisa que eu realmente acredito. Às vezes você tem que ser mais imparcial. Pensei, não, gostei disso aqui. E aí me associei num escritório de advocacia, onde eu tive a oportunidade de crescer, sócios incríveis, assim, um sócio extremamente empreendedor, que caminhou assim, me deu a uma mão mosquinha picou, a mosquinha do empreendedorismo picou você. Por fim eu falei, meu último concurso é tal, se eu não passar, eu nunca mais abro meu livro para estudar para um concurso, né? Porque para estudar não tem todo lei dia. Muda todo dia, o mercado muda o tempo todo, então a gente está sempre se atualizando. Excelente. Então foi a partir dali que a gente viu essa necessidade de entender, a gente está num lugar onde é concurso público, onde os grandes escritórios nem sempre dão oportunidade pra gente de fato se tornar um sócio e crescer ali dentro. Então, quando a gente criou esse modelo, a gente não, né? Meu sócio criou esse modelo de negócio, a gente pensou, cara, a gente vai criar aqui um modelo onde pessoas que não teriam oportunidade vão ter oportunidade, que elas só não vão chegar lá se elas não quiserem. Então, a partir dali você tem que começar a ter todo um jogo de cintura, porque eu falo, quando eu comecei a advogar, o pessoal que estudou comigo era assim, você é louca? Como é que você está indo trabalhar em um lugar que você não tem um salário? Porque eu não tinha um salário. Entendi. Eu entrei no escritório, meu primeiro dinheiro assim, que eu recebi no mês foi R$156. Então você olha assim e fala, gente, R$156 me paga minha gasolina para ir pro escritório todos os dias. Sim. Mas dali eu vi uma oportunidade e dentro dessa oportunidade, graças a Deus as coisas foram acontecendo, hoje eu sou sócia nesse escritório, mas foi a partir dali que você começa a ter um outro tipo de visão. Você entender mercado, margem, lucro, ali com o cliente, um comercial, uma boa gestão de equipe, você aprender a contratar pessoas que não vão ganhar nada. Então como é que você abre um processo seletivo? Hoje, nossos processos seletivos, a gente pega em média assim, 500 a 800 currículos para um advogado que vem para ganhar nada. Assim, qual vai ser o seu salário inicial? Não tem salário. Não tem salário. Existem as causas que vão ser vai ser repassado. Então, tipo assim, é aquela coisa. É o copo meio cheio, o copo meio vazio. Sim. Não tem piso, mas também não tem teto. Não tem teto. Isso é muito, no mundo do empreendedorismo é muito isso. A gente dá um passo no escuro mesmo, né? E eu acho que o Mosquitinhas é justamente esse, é porque não quer dizer que a gente não precisa de dinheiro, não é sobre isso. É claro que isso é um objetivo de todo mundo tá aqui e quer prosperar. Mas existem outras coisas que envolvem quem realmente ama empreender. Porque não é só sobre dinheiro. O dinheiro ele é uma parte dessa... É consequência, né? É uma consequência do que nos faz levantar todos os dias. Porque definitivamente não é o boleto para pagar. Não é, menina. São outras coisas. Especialmente no começo. Isso que eu ia falar. No começo, então, um boleto assim, você fica, dá aquele desespero, você pensa... Vai dar certo. Mas que bom. Mas aí foi daí. Daí a gente vai aprendendo outras coisas, vai estudando gestão, estudando contratos, comercial, venda... Vai estar trabalhando todo esse outro lado para você aprender que, se eu quiser fazer isso aqui um negócio, se eu quiser girar isso aqui como empresa, para isso aqui funcionar, independente de eu estar aqui dentro ou não, eu preciso abrir meus horizontes e trabalhar com outras pessoas e me resguardar contratualmente, buscar outros meios de administrar isso. Ai, então... juro por Deus que eu fico emocionada. Você viu? Pode ser direito, pode ser arquitetura, pode ser engenharia, pode ser design de interiores, pode ser odontologia. Se você presta serviço,
Você tem que olhar o seu negócio com todos esses parâmetros que a Juliana acabou de falar. A gente que empreende tem sempre as mesmas questões. O fato é que o que diferencia uma situação da outra é o serviço que você presta, que é aquilo que você efetivamente vende. Todas as outras frentes, todas as outras disciplinas da empresa, elas precisam existir para qualquer negócio. Por isso que é tão bonito que a gente tem para trazer para você aqui no PlanejaCast e no canal da Emira. Então se inscreve no canal. Se não se inscrever, eu não trago mais ninguém aqui. Mentira, eu trago, mas se inscreve mesmo assim. Obrigada. Agora vamos lá. Vamos entrar, vamos falar de contrato e eu acho que a gente pode começar com o básico. Por que o contrato é tão importante? Por que o contrato é fundamental para a gente dar o start em qualquer prestação de serviço? Contrato é que nem eu falei, você estabelecer a regra do jogo enquanto você ainda tem uma relação boa com quem está ali. Tem alguém querendo te contratar, então confia no seu trabalho. E existe você do outro lado que quer prestar esse serviço da melhor maneira possível. E tudo isso é muito mais fácil você conversar sobre como ele vai iniciar, se, né, a execução vai ser no decorrer do caminho e até como ele vai finalizar caso em algum momento as coisas não deem certo, porque isso pode acontecer. Sim. Aquela coisa, né? Ninguém casa pensando em separar, mas não significa que o divórcio não pode acontecer em algum momento, não possa acontecer em algum momento. Então, quando você estabelece uma relação, você tem um contrato, ele é a formalização dessa relação. Então, é importante você formalizar, porque primeiro, questão de prova. A gente está falando aqui, vamos evitar o judiciário. Mas se a gente for passar para o judiciário, dentro do judiciário a gente trabalha com prova. Se você não tem um contrato, é a sua palavra contra a do seu cliente. E aí, dependendo do tipo de relação que se estabelecer ali, pode ser que a palavra dele ainda tenha um pouco mais de peso do que a sua. Então, assim, quando você tem um contrato, você consegue se resguardar em relação à realização desse serviço, em realização da sua entrega e resguardar seus honorários, seu pagamento, os prazos. Limites, né? Porque o cliente ele precisa ter limites também, entender que ele não pode estar ali no seu pé a todo momento, que existem coisas que você tem sim que fazer, mas existem coisas que estão além do que foi previsto contratualmente, então pode vir a ter um custo extra, não que você não possa fazer, mas se for para fazer vai ter um custo extra, ele precisa entender isso. Então todas essas regras a gente estabelece através do contrato, que nada mais é do que a formalização de uma relação. A partir do momento que você formaliza, você faz esse contrato, já está tudo ali, tudo bonitinho, bem delineado, prazo, data, entrega, o que tem que ser feito, o que é a obrigação dele, o que é a sua obrigação, já está tudo definido ali. Então é muito importante para isso, a formalização que vai resguardar não só você, mas o seu cliente também. Excelente. Uma dúvida que os meus alunos sempre têm. O contrato, ele precisa ser com firma reconhecida? Quão formal precisa ser o contrato? Porque eu já ouvi falar assim, se tiver escrito a lápis, tá valendo. E ao mesmo tempo tem gente que fala assim, não tem que reconhecer em cartório. Qual que é a validade de um material como esse? Vamos lá, boa pergunta. O que acontece? O contrato ele é um instrumento formal, formaliza uma relação, mas ao mesmo tempo ele também tem alguns requisitos, tá? Então existem contextos, de fato, um verbal, um contrato verbal, que eu sentar aqui e combinar com você. No mundo jurídico, ele já tem validade. A questão é como que eu vou comprovar que isso de fato foi conversado dessa maneira, dentro desse contexto. Então, tudo envolve mais uma questão de meio de prova. Porque, sim, um guardanapo assinado, ele tem validade jurídica de um negócio. Mas... Tá, presta atenção. Mas, porém, entretanto, todavia... Existem algumas questões que aí entram mais para a parte técnica do jurídico mesmo, que é, se eu tenho um contrato bem feito, assinado, com testemunha e tudo mais, eu tenho ali o que a gente chama de um título executivo extrajudicial. Então, digamos que se eu precisar judicializar, eu vou encurtar o caminho. Tá. Se eu tenho um guardanapo, eu tenho um contrato? Tenho. Ele tem validade? Tem. Só que antes de eu executar o que de fato está ali, cobrar a parte contrária, seja o cliente, seja você o arquiteto, enfim, para eu cobrar aquilo, eu passo por uma fase inicial que a gente chama de um processo de conhecimento. Dentro desse processo de conhecimento, o juiz vai tentar identificar o que foi válido ou não, o que foi de fato negociado ou não, o que está comprovado ou não, para ele estabelecer as regras, para depois que isso é feito, que eu tenho essa ação de conhecimento, eu passar para uma próxima etapa, que seria a execução desse contrato, para a gente saber o que tem que ser entregue ou não. Ou seja, o caminho fica muito mais longo. Entendi. Na execução não, na execução se eu tenho um contrato, um bom título executivo extrajudicial, eu simplesmente vou apresentar no juiz, vou falar,
excelência, tá aqui o contrato, sei lá, não me pagou, manda pagar. E aí o juiz vai vir e vai falar, ó, você tem um prazo de 15 dias para pagar, né? 5 dias para pagar, e se você não for pagar, ou se você tiver alguma coisa para rebater aqui, você tem 15 dias para se manifestar. Então eu já encurto muito esse caminho. Então, tá. Preciso reconhecer firma no contrato? Não. Tá, não precisa. É aquela coisa, né? Se for para pecar, que seja pelo excesso. Entendi. Se for fácil para você, hoje em dia a gente tem meio de assinatura por certificado digital. Então você assina ali no computador, aquilo ali já tem uma validade jurídica quase que cartorária. Isso já era a minha próxima pergunta, justamente os contratos online, né? Que hoje estão, é fundamental. Nós trabalhamos à distância, é fundamental. Então, é super válido. É válido, sim. Hoje em dia, até aquela assinatura, sabe o aplicativo na Adobe? Que a gente pega aqui desse documento no celular mesmo, a gente faz um dedinho ali, uma assinatura. Até essa assinatura já tem validade, excelente, tá? Tudo que eu falo é aquela coisa, entra no contexto do meio de prova. Tá bom. Né? Então, pode envolver uma perícia grafotécnica, enfim. Mas tem validade. Tem validade, tá? Ótimo, excelente. Hoje já existem ferramentas, né? Não sei se eu posso mencionar pode o que você quiser, ferramenta específica, mas, por exemplo, a gente tem a DocSign. A DocSign, ela vem com uma validação daquela assinatura. Então, tudo isso traz segurança, principalmente para essa assinatura digital. Excelente, excelente, ótimo. O que a gente, aqui no escritório, toda vez que a gente tem situações de contrato à distância, a gente usa algum desses sistemas, mas uma coisa que eu sempre falo para os alunos, e eu procuro fazer sempre com os meus clientes, é, ao assinar, leia o contrato. Porque não é porque está lá que a pessoa entendeu, ou que a pessoa leu de fato. Então eu acho que a gente tem esse momento de... Ele é quase um ritual, né? Um onboarding. Então é um ritual de vamos dar início. E aí a leitura do contrato eu acho que é um momento interessante. Você não precisa ler de cabo a rabo, mas eu acho que é a hora que a gente repete as coisas, sela os acordos, fica claro. E as regras, outra coisa que eu sempre falo para os alunos, a regra é estabelecida por nós, né? A gente manda o contrato previamente, se o cliente quiser contestar alguma coisa, mas quem estabelece as regras, os prazos, o que pode, o que não pode, o que está incluso, o que não está, somos nós que estamos prestando serviço. Não é isso? Perfeito. É o que a gente chama de contrato de adesão, né? Eu boto as regras, você decide se vai aderir a elas ou não. Então... Ai, vou usar agora essa expressão. Excelente. Eu defino. Isso. Você decide se você quer as minhas regras ou se você não quer as minhas regras. Você vai decidir, inclusive, se você vai flexibilizar aquilo ali ou não. Então, assim, é bem interessante isso que você trouxe. Quando você manda o contrato para alguém, existem cláusulas no contrato que elas vão ser cláusulas mais padrão. Porque às vezes até são exigências legais, enfim, então a gente vai estar lá bem padronizado. Mas existem cláusulas que vão mudar sempre. E é nisso que seu cliente está interessado. O foco dele é em saber o quê? Eu quero saber quanto que eu tenho que pagar, quando eu tenho que pagar, o que vai acontecer se eu não pagar em dia, qual é o prazo, se tem alguma tolerância no seu prazo, se existe alguma situação que justificaria um eventual atraso, tá? E como é que você vai fazer? Você vai fazer só o acompanhamento? Você vai fazer a execução da obra? Você vai me entregar por etapas? Como vai funcionar cada etapa? O que você entrega em cada etapa? Em cada etapa. Então, assim, é o que muda. Basicamente, é o que muda dentro de uma relação para outra. E aí, esse ponto é interessante, assim, você ler com o cliente. Por exemplo, às vezes no escritório, lá a gente faz uma reunião de onboarding, e é exatamente esse nome. A reunião de onboarding para assessoria jurídica. Então, ali a gente até grava essa reunião, porque ali a gente retoma alguns pontos que a gente trouxe no contrato, alguns prazos em relação à elaboração de um contrato novo, elaboração de um documento, uma notificação, se eu for participar de uma reunião com você, eu já retomo aquilo ali, eu falo, eu verbalizo, né, sabe aquela coisa que o óbvio precisa ser dito, às vezes ele precisa mesmo. Então eu vou verbalizar e eu deixo aquilo ali gravado. Então eu já comunico com o meu cliente que está sendo gravado e eu disponibilizo essa gravação para ele assistir lá numa ata bonitinho, a hora que ele quiser. Então assim, todo cuidado é bom. Não nem dizer que é pouco, mas é bom. Você puder, aliás, você falou uma palavra excelente, ata. É fundamental que toda reunião tenha uma ata? Não necessariamente. Isso também vai ser do que está no seu contrato. Né? Se você quiser fazer uma reunião, por exemplo, por etapa, né? Porque às vezes o que a gente vê acontecer? Você conclui uma etapa e aí chega ali na etapa seguinte, não sei se já está acontecendo algum ruído ali na comunicação, esse cliente vai consultar uma outra pessoa vem, olha e fala, mas isso aqui não foi feito.
Então, assim, talvez seja interessante uma por ata, por etapa, dizendo que ela foi, conferiu, que ela verificou, que todas aquelas informações foram passadas para te trazer uma segurança. Vai. Necessário? Não. Não, né? Não é necessário, não é obrigatório, não é uma coisa que vai deixar seu contrato defasado ou algo do tipo. Isso é uma coisa que a gente faz pouco aqui, sabe? Porque, ao mesmo tempo que eu acho que essa formalização é muito importante, burocratizar demais as coisas distancia a gente do cliente e nos faz perder tempo. Sim. Querendo ou não, enquanto eu estou fazendo uma ata, eu podia já estar desenvolvendo um projeto. Então, e como a gente vende o nosso tempo, a gente precisa entender o custo-benefício disso. Então, tem muitas pessoas que eu conheço que fazem ata, entregam ata, hoje em dia fazem ela gravada, entregam a gravação e tal. Aqui a gente nunca sentiu necessidade disso. Mas, ao mesmo tempo, toda a nossa comunicação que não acontece numa reunião, ela está sempre no WhatsApp. E aí já é a próxima pergunta que eu tenho para você, que é justamente essa comunicação. Hoje, a gente não acerta nada por ligação. Todas as nossas conversas são através do WhatsApp para ter isso registrado. Isso está lá no contrato, inclusive, que as conversas vão acontecer preferencialmente pelo WhatsApp para que elas fiquem registradas. Qualquer em situação de judicialização, qualquer uma desses materiais de WhatsApp, eles servem como prova? Servem como prova, sim. Esse ponto que você trouxe é muito importante, você ter isso em contrato, e não só para você ter esse meio de prova, não só para você ter essa formalização, mas até para você ter um local de concentração das informações, né? Porque senão fica tudo ali, uma hora é um e-mail, uma hora é um WhatsApp, às vezes manda ali no Telegram, ou às vezes você falar alguma coisa no seu Instagram, te mandou um direct, aí tudo se perde. Então o ideal é você definir mesmo um meio único de comunicação, no máximo uma formalização ali por e-mail, se for o caso, de alguma questão mais complexa, assim, mas tem validade sim. O que a gente sempre recomenda? Se você for usar isso num processo, eu preciso de uma conversa inteira. Não adianta você me trazer prints e cortes fora de contexto. Eu preciso dessa conversa inteira e dependendo da situação, da complexidade desse contrato, do valor desse contrato, em alguns casos a gente até transforma isso em uma ata notarial. Que é pegar o seu celular, ir lá no cartório, o tabelião, dar uma olhada em tudo que foi conversado, ele vai fazer a transcrição dessa conversa e aí isso traz fé pública para esse documento. Então, dependendo da situação, a gente prefere fazer essa ata notarial também. Mas sim, tem validade, principalmente se esse for meio de comunicação definido em contrato. Excelente. E aí tem um outro ponto que eu trago também, não é só você colocar o WhatsApp, mas colocar a obrigação do cliente de, se ele mudar de telefone, se ele mudar de endereço, se ele, qualquer alteração... Tudo bom? Tá anotando aí? Então, já vou colocar isso aqui no contrato, que inclusive foi o Juliano que me ajudou a fazer. Então, qualquer alteração que ele fizer, ele tem que comunicar. Ele tem que te informar, sob pena de ser considerado válido qualquer tipo de comunicação que for feito naquilo que está ali no contrato. Então, por quê? Porque às vezes eu mudo de endereço e às vezes eu tenho uma previsão no meu contrato de que eu tenho que notificar ele por AR. E aí eu mando lá no endereço dele, o AR volta porque ele se mudou. Entendi. Entendeu? Então, assim, quando eu jogo essa obrigação pro cliente, se eventualmente ele se mudar e não me informar, se ele mudou o e-mail dele, se o e-mail dele foi bloqueado, se ele perdeu, se ele trocou de número, já não é problema seu mais. Entendi. Então, bota essa obrigação sempre pro cliente se manter atualizado. Excelente. Outra coisa que eu acabei de falar sobre a questão de fazer o contrato. Eu falo também muito para meus alunos, pelo amor de Deus, contrata uma consultoria que seja, mas não faz o seu contrato sozinho. Do mesmo jeito que você não quer que ninguém faça a plantinha da reforma sozinho, você não vai fazer o contrato sozinho. Você por acaso estudou para fazer contrato? Não estudou. Então contrate uma pessoa que sabe fazer. E aí não precisa ser uma coisa super complexa, né? Pode ser alguma coisa mais simples, uma consultoria, por exemplo. Exato. Como que funciona isso, Juliana? Depende, existem várias formas de você contratar. Tem pessoas que preferem uma contratação de uma assessoria mais completa. Dentro dessa assessoria completa, eu tenho, digamos assim, um pacote de serviço que eu vou oferecer. Mas é claro que isso também vai muito da necessidade de cada um. Eu também posso, às vezes, eu posso contratar ali uma demanda por hora só para eu tirar algumas dúvidas específicas, se eu quiser. Não, recomendo? Não. Mas, hoje, Ju, eu não tenho esse dinheiro para investir. Porque às vezes também acha que é muito caro e nem é, viu, gente? É aquela coisa, a economia que você tem depois vale muito a pena. É um investimento mesmo para você evitar dor de cabeça. Mas às vezes você quer... tem um colega que já é arquiteto. Tá começando, não tem R$1 ainda.
faz então essa consultoria por hora. Faz a consultoria, paga uma revisão de um documento, sabe? Ou contrata específico, assim, ó, eu quero te contratar para fazer o meu contrato de prestação de serviço. É só isso que eu quero, sabe? Enfim, facilita pagamento, tudo isso é o recomendado, porque é isso, existem muitas questões que são técnicas e existem muitos pontos que para um contrato ter validade jurídica, ele tem requisitos. E às vezes são requisitos que você não conhece. E aí você acha que, porque eu peguei um modelo ali. E é tão louco isso que a gente tende a sempre buscar modelos que a gente nem sabe quem foi que fez. A gente às vezes tá tão inseguro pra fazer uma coisa que a gente busca uma referência que a gente nem sabe que não qual sabe quem é. Que às vezes é até mais leigo, ou às vezes até pior do que a gente. Então assim, não recomendo mesmo. Existem várias formas de você contratar um jurídico pra te auxiliar nisso. E mais barato do que você imagina. Sim, com certeza. Assim. E eu acho que assim, entender, pra galera entender que é uma troca mesmo, não é que eu vou chegar lá e vou receber um material pronto. A gente precisa explicar como que a gente trabalha para que a pessoa que vai prestar esse serviço para você consiga colocar ali no juridiquês exatamente aquilo que você quer como regra para o seu negócio. Né? Então eu lembro que a gente sentou, bateu um papo, eu expliquei tudo, quais são as etapas, como que funciona e tal, pra gente poder colocar aquilo ali no papel. E eu ainda vou além, porque um contrato, ele é um organismo vivo, tá? Dentro de uma relação não tem como você prever absolutamente tudo que pode acontecer, né? Ali a gente tem o quê? Tem experiência, a gente tem um tribunal que a gente consulta quais são as principais demandas que acontecem, pra gente tentar evitar aquilo e tudo mais. Mas ele é um organismo vivo, que ele vai mudar ao longo do tempo, isso é natural. Às vezes vai surgir uma situação que não está prevista ali contratualmente, mas que a gente já vai revisar para incluir, de repente, no seu próximo contrato, na sua próxima Gente, isso é muito importante. A experiência aconteceu, o próximo contrato já tem que prever aquilo para te proteger daquela... que a gente não vai adivinhar todos os problemas que podem acontecer, mas viveu aquela situação, arruma para o próximo. O problema é que a gente às vezes está no meio ali do ônibus correndo, o pneu furado e a gente tentando resolver. Eu coloquei lá no meu Instagram, que não é o do Estúdio M4, se você ainda não segue o Imira.Holanda, está dando mole, porque está perdendo conteúdos muito interessantes, e a galera mandou algumas dúvidas que eu quero trazer justamente para a gente ajudar as pessoas que têm dúvida nesse momento em que as coisas estão rolando e o contrato não previu, então o que a gente pode fazer? Por exemplo... A Dani, que está sempre comigo, beijo Dani, perguntou o seguinte: cliente sumiu depois do estudo preliminar, que é a nossa primeira etapa de trabalho. Não pagou mais, mesmo com o contrato assinado. O que devo fazer? Vamos lá, Dani, vamos pegar seu contrato, ver o que está previsto lá. Você tem duas opções. Você pode cobrar esse cliente, fazer uma notificação extrajudicial, cobrando ele ali até... É até um pouco complicado eu falar sem o contrato, tá? Mas eu vou partir do pressuposto de que você tem esse contrato, que tem a previsão do pagamento ali, independente da continuidade, né? Se ele passando esse estudo preliminar. Então você vai notificar ele extrajudicialmente para falar, você tá devendo, amado. Tá devendo, melhor pagar. Por quê? Tá devendo, amado. Maravilhoso. Não pagou, o que a gente faz? Vai para uma próxima etapa, que é a execução judicial, se for o caso. Tá. Dentro da execução judicial que eu falei, se você já tem um contrato, ótimo. Porque toda aquela primeira etapa da fase de conhecimento, que são processos judiciais que tendem a demorar mais, você já superou. Tá. Você já vai partir para execução. O juiz ele não quer nem saber o porquê que aquela pessoa te deve. Tá. Ela tem um título ali, o juiz já deve. Tá aqui, eu tenho uma prova aqui de que deve. Não então, quero saber o que aconteceu, se não aconteceu, se está satisfeito, se não está satisfeito. Tem o contrato. O serviço foi feito, não foi pago, tem que pagar. Exato. Então dá para fazer essa notificação extrajudicial. Como que se faz uma notificação extrajudicial? Nunca fiz na minha vida. A notificação extrajudicial é um passo um pouco mais simples. É tipo uma cobrança. Sabe aquela... Às vezes quando a gente... Espero que nunca seja o caso de vocês, mas assim, quando a gente recebe aquela cartinha do Serasa. Eu tenho aqui um valor em aberto, no data tal, você tem um prazo de X dias para pagar, sob pena de inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. É basicamente isso. Você vai jogar lá o valor para você poder incluir ou negativar o nome de um cliente por conta de uma prestação de serviço. Isso tem que estar previsto no seu contrato, essa possibilidade da negativação em caso de atraso ou de não pagamento. Então, se você não tiver, por exemplo, você vai cobrar por um boleto. Se você não tem a previsão no contrato de que esse boleto pode ser protestado, por exemplo, que também é antes do judiciário, mas é depois da notificação. Entendi. É o meio do caminho ali. Então, você vai protestar aquele boleto que é o quê? Você vai levar no cartório e vai falar lá pro tabelião, tá me devendo aqui, tá me devendo aqui, cobra ele por aí. Pra gente ver se recebe. Por quê? Porque já fica ali negativado. Pra ele tirar esse protesto do cartório, ele tem que ir lá
fazer o pagamento. Já passei por isso já. Entendeu? Mas tem previsão contratual. No caso, eu era a proteção. Esqueci de pagar o boleto, menino, quando eu vi, mas é super simples. Sim. Inclusive para tirar o protesto. Você tem que pagar o boleto, tá? É simples, é só pagar. Você vai lá, você paga, depois você tem que pagar para tirar também. E aí é o seguinte, eu fiz o boletim, gerei o meu boleto, seja qual for o sistema que eu gerei esse boleto. Existe algo que eu tenho que fazer diferente do padrão para poder protestar esse boleto? Contrato. Tem que estar ou no contrato ou no próprio boleto, né? Que a gente tem um campo ali de descrição do boleto, que às vezes a gente pode colocar alguma informação, multa, juros, né? Como que vai funcionar, se é diário, mensal, enfim. E ali naquele campo você também pode colocar a previsão da possibilidade de protesto. Tá, e aí com o boleto em mãos, não pago, você vai lá no cartório de protesto e protesta o boleto. E aí você vai deixar lá, um dia ele vai precisar fazer alguma coisa. Alguma coisa vai precisar um crédito não sei aonde. Vai vender um apartamento, vai vender um carro, sei lá, vamos pensar aí nas possibilidades. E tomara que seja rápido, porque tá precisando rápido de fazer isso. Aí vai lá e vê que tem que pagar você. E aí tem que pagar. Infelizmente, depois de feito isso, se a pessoa não quiser pagar, você vai ter que continuar cobrando, não tem muito o que fazer. Não tem. Tem que cobrar. Mas é importante saber que você tem o direito de protestar. E a outra coisa também boa é falar o seguinte, olha, conforme prevê o nosso contrato, se não houver o pagamento, haverá o protesto, que já é uma forma de falar assim, ó, querido. Negativação. Vai acontecer. Sim. Ninguém aqui é ONG, não. A gente quer receber. Ótimo, acho que esse é um contexto muito importante que as pessoas, muitas vezes na nossa área, têm medo de cobrar, sabe? Tem medo de cobrar por um serviço que foi executado. Você vê, a pessoa sumiu, mas não tem essa de sumiu não, temos um contrato assinado. Então, Dani, vai lá correr atrás dos seus direitos. Posso ainda dar mais uma sugestão? A gente tem escritórios de cobrança. A gente tem escritório de cobrança, que é outra coisa que a gente gosta também de quebrar um pouco esse paradigma na cabeça das pessoas, de achar que às vezes é muito caro. Existem escritórios especializados em cobranças, às vezes extrajudiciais também, e que ele vai te cobrar um percentual se você receber. Olha só. Então, tipo assim, se você não quer, porque é aquela coisa, né? O prestador de serviço, o estoque dele é o tempo. Sim. Então, às vezes, a gente mesmo não quer perder esse tempo, às vezes a gente olha e fala, não, isso aqui... Deixa pra lá, porque a energia, o tempo que vai me tomar fazendo isso daqui, é melhor deixar mais caro do que o valor do boleto. Então, às vezes você procurar na sua região, se você conhece alguém, enfim, tem algum colega que conheça alguém que trabalhe dessa forma. Porque existem muitos escritórios de cobrança que trabalham assim. Eles falam pra você, ó, eu vou fazer a negociação, inclusive lá no escritório. Advogado não cobra cliente não, tá, gente? Porque imagina, você já tá lidando com a pessoa que tá com um problema, que ela não conseguiu resolver. Então, ela já tá assim, a flor da pele no limite. E aí você ainda vai ficar estressando ela, lembrando, ó, fulano, se você quiser que eu faça, vai ter que me pagar. Você não vai, você não quer essa relação. Entendi. Mesmo porque às vezes ele tá ali num momento difícil mesmo, você não quer estremecer essa relação. Então toda a nossa cobrança lá é terceirizada. Eu, Juliana, não cobro. Nunca, jamais vai cobrar um cliente. Olha! Eu prefiro fazer assim, porque é aquela coisa, resolveu lá, paga o percentual deles e vida que segue. Eu não preciso ter esse desgaste na relação. Porque às vezes o cliente, é impressionante isso, né? As pessoas estão devendo e ficam com raiva porque você tá cobrando. E você fica com vergonha de cobrar. Imagina! Deve, porque não faz o menor sentido. Nenhum sentido. Então, exatamente. Nesse caso, foi essa possibilidade de terceirizar, Excelente. Um amigo advogado, ele fazer isso pra você. Excelente, excelente. Vamos lá para a próxima aqui que eu acho muito boa. É a seguinte: o que colocar no contrato para o caso do cliente resolver pausar o projeto? Agora eu não quero mais continuar não. Agora eu mudei de ideia, não quero mais reformar. E aí? É complicado, né? E tem diferença entre pausar e interromper, né? A gente ainda tem esses dois likes ali. Juliana, é bom prever isso em contrato? Não é bom. Por quê? É seu tempo. Você quer pausar? Mas você quer pausar por quanto tempo? Por quê? Porque só é interessante pra você, pra mim não é interessante. Por que eu vou querer pausar o contrato, né? Nesse meio do caminho, muitas coisas acontecem. Por exemplo, em 2020 a gente teve uma pandemia, a gente teve um aumento absurdo em vários preços, em várias coisas. E aí, às vezes, ali acaba sendo um empecilho pra pessoa continuar. E aí não entra nem no querer, não poder, não conseguir. Então, assim, por que você pausaria? Faz sentido pra você ter essa previsão de pausar? Se fizer sentido, não, Ju, de repente faz. Se fizer sentido, por quanto tempo seria interessante pra você? É que nem você falou, as regras quem vai definir é você. Vou ter essa possibilidade? Vou poder pausar? Quantas vezes? É um projeto muito longo? Então, tem que ser um projeto muito grande que faça muito sentido. Do contrário, galera, o cliente não quer mais, ele tem que rescindir o contrato. E
aí a gente tem que ter a cláusula de rescisão de contrato. Exato. E geralmente, né, via de regra, essa cláusula de rescisão, ela prevê um pagamento proporcional. Então, assim, se ele não quer continuar, ele vai te pagar proporcionalmente ao serviço que você já executou. E pra ele, ali pra frente, o que ele deixaria de pagar, já que ele É a economia que ele vai ter. vai fazer com esse dinheiro que ele quiser. Mas o mais importante é isso, é uma previsão da cláusula de rescisão e não necessariamente de interrupção de serviço ou suspensão. Por quê? Porque isso vai te deixar amarrado. Excelente. Porque aí, beleza, eu suspendo hoje eu tô tranquila. Aí, sei lá, daqui 2 meses eu fecho um projeto, o projeto da minha vida. Aí chega lá aí chega lá o água de salsicha. Então, lembra daquele projeto do quarto? Agora eu quero de novo. E aí você lá com o hotel pra fazer. Isso. Não. Então, assim, não consigo ver qual seria o benefício disso. Mas é isso. Se fizer realmente sentido pra você, pensa com carinho em todas as possibilidades que isso pode envolver. Excelente. Essa é muito boa também da Liviane. Cliente pediu os arquivos DWG e SketchUp. É correto fornecer? Tenho preocupação com plágio. Já vivemos isso aqui. Mas vamos lá. Esse é outro ponto. Lembra aquela coisa? Vamos bater sempre nessa regra para vocês não esquecerem. Contrato é a regra quem define é você. Você quer ou não entregar esse material? Então fica a seu critério. A questão do plágio, já existe uma proteção que você vai colocar no seu contrato. O projeto é seu, você vai colocar uma cláusula específica de proteção, né, que você não vai estar cedendo esse projeto, você está fazendo uma venda ali, mas o projeto é seu, em termos de propriedade intelectual, ele é seu, tá? Isso tem que estar claro no contrato. O que ele vai fazer com esse arquivo aberto ou não, editável ou não, aí é problema dele dentro dos parâmetros ali da legalidade. Mas cabe a você decidir se você quer ou não entregar. Via de regra, não é feita essa entrega, né? Mesmo porque você quer o projeto, toma aqui o projeto bonitinho, fechado. Se quiser mexer nele, reproduza e faça suas alterações, assim, do jeito que você quiser, desde que não implique no meu projeto, que não seja, né, você mudar ali uma cor de uma parede e dizer que alterou o projeto seu. Não é isso o caso. Mas fica a seu critério, tá? Aí é aquela coisa, tem cliente mais chato, que você prefere entregar pra paz, ou tem um cliente que é gente boa, que você fala assim, não tem problema, não vai dar nada. Não vai dar nada, então fica a seu critério. Essa, inclusive, são as 2 situações lá aqui do Estúdio M4 que a gente entrega o arquivo. Ou quando o cliente é muito legal, ou quando ele é muito chato. No meio do caminho, normalmente a gente não manda. São essas 2 criaturas. Então, o cliente muito difícil, que já tá dando trabalho e tal, se ele pede o arquivo, a gente entrega, gente. Sabe por quê? Outros virão. Tá? Lembre-se disso. Outros virão. E os muito legais também, se eles estão pedindo, é por alguma situação muito específica, não quer te atrapalhar para pedir a área de alguma coisa. Então tá tudo bem também. Então considere, avalie, entenda, se proteja, deixe isso sempre registrado. Na hora que você for entregar o material, escreve, não só manda o material. Deixa claro ali que não pode haver qualquer alteração, que aquele material tem sua autoria, aquela coisa toda, tá bom? Muito bem, próxima. Então, muito boas dúvidas, você devia estar seguindo o Mira Potolanda, hein? O contrato não previa desistência, ou rescisão no caso, mas o cliente cancelou. Como encerrar? Vamos lá. Esse aí é o caroço de angu. É complicado, porque a cláusula de rescisão, ela é uma daquelas cláusulas que não pode faltar. Não ter. Não pode não ter. É aquela coisa, você não vai casar pensando em separar, mas pode ser que aconteça. E aí, se acontecer, você vai deixar pra definir como isso vai ser quando você já tá ali no ápice do desgaste na relação, ou se lá, quando vocês ainda estavam bem, que em comum acordo vocês decidiram que se terminasse assim, estaria tudo bem. Entendeu? Então, assim, a cláusula de rescisão, ela é uma cláusula que não pode faltar. Decisão não tem como, não tem como ficar de fora, não tem por que não prever, porque ela vai trazer essa segurança para você. Por quê? Juliana, eu não tenho uma cláusula de rescisão, então significa que eu não vou receber nada? Não é isso, porque legalmente você tem o direito de receber pelo serviço que você já prestou. Então esse é um direito que ninguém tira de você, independente de estar previsto em contrato ou não. Vai dificultar, é sempre o que eu falo, o caminho. Se você tem ali no seu contrato, você vai terminar, lá no contrato você já vai estipular uma multa, né? Olha, em caso de rescisão, a gente vai ter uma multa aqui, sei lá, de 30% incidente sobre o saldo remanescente, que ficar faltando. Enfim, você já definiu ali. Se não,
você vai entrar no judiciário pedindo um reconhecimento dessa relação para inclusão dessa cláusula de rescisão. E lá no judiciário é o juiz que vai definir quais são os parâmetros da sua rescisão. Entendi. Se o percentual vai ser de 30, se o percentual só pode ser de 10, se nesse caso vai dar só 5, ou se não ele tem que pagar um valor fixo. Isso vai ser ali dentro do contexto, na sua construção processual, que a gente vai conseguir estabelecer. Não tem nenhuma regra específica. O que a gente vê o que é mais comum? Se eu chego para judicializar, o mais comum é eu ter uma multa de 10% sobre o valor remanescente. Tá. Se já foi tudo pago, danou-se. Então, se a pessoa já recebeu tudo que tinha para receber, provavelmente não vai ter multa. Porém, o que a pessoa tem que pensar que tem que entregar uma vez que há uma rescisão? É aquilo que foi produzido até aquele momento e PT saudações. Exatamente. Juliana, foi um pagamento à vista. Tá? Vamos botar uma situação bem extraordinária aqui, fazer o papel do advogado do diabo, né? Vamos lá, ele fez o pagamento à vista e eu interrompi, sei lá, na penúltima etapa do projeto. Você faz uma devolução proporcional desse valor descontado da sua multa. Tá, vamos supor, eu comprei R$100 por 10 etapas, ficou faltando ali 2 etapas, matemática não é muito forte da advogado, né? Mas assim, falta 2 etapas, faltou o quê? R$200? Não, R$20, porque eu falei sim. R$20, eu tenho ali R$20, desses R$20 vou botar uma multa de 30%, o que vai ser essa multa? R$6? Sei lá, tá bom. Mas vocês entenderam, né? A dinâmica, a lógica é essa. Você vai descontar e aí você descontou a sua multa, você faz essa devolução parcial do valor, esse é o correto. Né? Correto. Isso independente de quem rescindiu? Independente de quem rescindiu. Porque é aquela coisa, da mesma forma que eu tenho o direito de receber pelo serviço que eu já prestei, eu também tenho o direito de não pagar por um serviço que não me foi entregue. Entendi. Então, se você já recebeu tudo, mas não concluiu o serviço, entra numa etapa que a gente chama no direito de enriquecimento ilícito. Você vai, querendo ou não, se apropriar de um dinheiro que não é seu porque você não concluiu, que você não prestou. Então isso também não é correto, Então a gente tem que fazer sempre uma proporção, porque um contrato ele não é para ser justo ou injusto, ele é para ser equilibrado. E isso é um princípio jurídico mesmo, Então esse princípio do equilíbrio contratual é um princípio jurídico previsto em lei, Constituição e tudo, tem que estar lá. E um juiz, inclusive, se você chegar aqui com um contrato, o juiz analisar e falar assim, esse contrato está muito prejudicial para uma parte, está excessivamente oneroso para outra parte. O juiz pode anular esse contrato ou parte dele. Então, assim, aqui esse equilíbrio a gente sempre vai tentar procurar ter. Porque o pau que dá Chico tem Francisco. Entendi. Então, vai para os dois lados. Entendi. Legal. E aí, então, numa situação como essa na Cintra, o cliente cancelou. Parte do trabalho foi entregue, parte do valor foi pago. É procurar equilibrar o que foi entregue com o que foi pago e encerramos aqui PT saudações. Depois de descontar a sua multa. Depois da multa. Existe uma multa sobre aquilo que não foi entregue, mas não foi entregue porque o cliente não quis que você entregasse. Então você tem direito a essa multa. Por quê? Também, o que a gente, como prestador de serviço, a gente tem uma expectativa. A gente, na maioria das vezes, não tem salário. Então, se eu fecho um contrato, via de regra, eu vou baseando um pouco minha vida ali naquilo. Naquelas expectativas de ganho. Então, eu também... Aí, do nada, você vira e fala pra mim assim, a partir de agora eu não quero mais trabalhar com você. Você pensa, poxa, mas na minha cabeça faltavam ainda mais, sei lá, 2, 3 prestações que você me pagaria pra eu conseguir tocar minha vida aqui, né? Pagar as contas do escritório e tudo mais. Enfim, eu não vou ter isso mais. Então, eu também não posso ser penalizado, sendo que você que decidiu rescindir sem motivo. E às vezes você não precisa justificar mesmo, porque não quer, quando não quer, dois não brigam. Então, não necessariamente vai ter que justificar o motivo. A multa, então, é por isso. Mas a multa é isso. A multa é isso. Eu vou ressarcir a outra parte diante da minha desistência de continuar com o combinado. A frustração, né? Frustrou uma expectativa, então isso tem um preço. Você frustrou uma expectativa de um prestador de serviço, tem um preço. E aí é por isso que a gente incide a multa, pra você não ser pego tão de surpresa assim. Beleza. Uma outra coisa que eu acho que essa é uma dúvida minha. Muitas vezes, o que a gente faz? A gente divide o pagamento mensal aqui no Estúdio M4, porque eu acho que a previsão financeira faz muito mais sentido, porém, o projeto acompanhar essa divisão é uma coisa que a gente está sempre tentando que isso aconteça, mas acontece de o cliente terminar de pagar e a gente não ter terminado de entregar o projeto ainda. No geral, a gente acelera ao máximo quando esse momento acontece, porque a gente precisa finalizar as entregas.
Numa situação como essa, se não houver qualquer problema, se não houver previsto, se não tiver previsto em contrato que uma coisa tem que acompanhar a outra e tal, o cliente não pode reclamar pelo fato do projeto ter caminhado mais do que o pagamento, uma vez que ele faz parte das aprovações e acabou por algum motivo o projeto se alongando em relação ao pagamento. Ou há alguma coisa, se não tiver nada no contrato, não há nada que ele possa reclamar em relação a isso. Já terminei de pagar, mas não terminei de receber ainda o material. Ela é a dinâmica, né? Na hora que você vai prestando esse serviço. Existem muitas variáveis, e é isso, manda, aprova, não aprova, muda alguma coisa no meio do caminho, ou depois que aprovou quer alterar, enfim. Isso acontece, é normal na prestação de qualquer serviço. O que a gente geralmente sugere? Bota uma cláusula de tolerância. Já conversa isso com o cliente, porque isso não é nem só a questão do profissional em si. Às vezes é o mercado, às vezes você quer uma pedra, quer um porcelanato que não tem naquele momento. Tá em dia, tá tudo certinho, mas não tem. No mercado não tem para te fornecer, você vai ter que esperar 30, 40 dias. Então vão ter circunstâncias que isso vai acontecer por circunstâncias alheias da sua vontade. Perfeito. Isso acontecendo quando você tem ali sempre uma gordurinha, né? Ele sempre fala, no prazo que você já dá pro cliente, já coloca uma gordurinha ali para você ter certeza de que você vai conseguir fazer aquela entrega. Geralmente, eu trabalho dessa forma, via de regra, esse é o tipo de etapa que eu consigo concluir em 30 dias. Bota 45. Você vai entregar em 30, ele vai te amar. Exato. É uma coisa que eu falo, não entra na minha cabeça, por exemplo, marceneiro. Às vezes eu fiz uma reforma na minha casa recente, tive um problema com marceneiro, aquela coisa, né? Fui tentar o caminho mais barato me custa mais caro. Mas assim, poxa, você sabe... Sempre atrasa. Por que não coloca já com Por que não fala? Você vai chegar aqui, 90 dias você entrega? 90 dias eu não consigo não, eu consigo te entregar com 180. Às vezes ele na cabeça dele ele vai conseguir, às vezes ele vai entregar com 80 dias. Mas você entende que é melhor ele me surpreender positivamente, depois, me entregando antes do que ele combinou, do que fazer correr ali pra tentar me entregar num prazo muito em cima, porque era o que ele estava acostumado. Então, assim, já trabalha com essa gordurinha e existe essa possibilidade de uma cláusula de tolerância. A gente vê muito em questão de imóvel na planta, uma cláusula bem comum pra tentar contextualizar, assim, pra ficar mais fácil de visualizar. E de regra você tem ali 6 meses depois do final que você, né, fala da entrega da chave, depende, cada contrato é de um jeito. Mas enfim, bota ali até 6 meses. Então eu posso ter um atraso de até 6 meses. Por quê? Porque obra é isso, acontece. Não é má vontade, não é uma falha, necessariamente uma falha na prestação de serviço. O mercado em si, às vezes tem isso, então o ideal é você colocar. Juliana, não coloquei. Voltamos ao equilíbrio contratual. Esse atraso, vai ser um atraso razoável? Você vai me demorar o quê? 1, 2, 3 meses? Ou você vai me demorar mais um ano para concluir a obra depois que você recebeu? Então, o juiz ele vai buscar esse equilíbrio. Não vou te dizer que você não pode atrasar nenhum dia de jeito nenhum, mas digamos que assim, precisa ser razoável é tolerável. Fora isso não. Excelente. O ideal é sempre bota uma cláusula de tolerância, explica isso pro cliente, ele vai entender. Ao longo do processo, enquanto tá tudo muito bem, ele vai ver que essas coisas acontecem e que não é culpa sua. Sim. Especialmente se você explica antes, você fala lá no começo, quando dá tudo as mil maravilhas, olha, isso aqui pode acontecer. Isso, inclusive, eu acho que é uma forma de você mostrar profissionalismo pro cliente. Falar assim, tá vendo? A gente já sabe que esse tipo de coisa pode acontecer. Então... está previsto aqui, porque se acontecer, a gente já está aqui acordado, a gente já entendeu. Então, eu acho que quando a gente traz, por isso que essa conversa de onboarding é tão importante, gente, porque é mais um momento de você vender o seu peixe, mostrando que você tem experiência, que tem os porquês daquelas cláusulas estarem ali. Então, é mais uma forma de você vender, mesmo como você já fechou o contrato com aquele cliente. Mostra cada vez mais profissionalismo da sua parte. Então, dá um like pra mim nesse conteúdo, porque diga pra mim, se você não sai com pelo menos umas 5 anotações desse podcast hoje, eu não sei onde é que você tava, porque eu anotei uma, tem outra aqui na minha cabeça, eu vou assistir de novo algumas partes aqui pra eu anotar também, porque eu vou arrumar o meu contrato. Não, e aí tem um outro ponto que me veio assim, a cabeça do advogado, ela vai funcionando, né, porque uma coisa é eu parar pra elaborar um contrato aqui pra você com tempo, pra pensar, pra pesquisar e tudo mais, outra coisa é a gente tá conversando, as ideias vão fluindo, mas, por exemplo, uma coisa que me ocorreu, eu também trabalho muito nessa parte do digital, né? E quando você trabalha com muitos prestadores de serviço, via de regra a gente realiza o pagamento depois da emissão da nota. Então essa pessoa tem um prazo para me emitir essa nota.
Se ela não me emite nessa nota, ela já está ciente que eu vou pagar ela em tantos dias após a entrega da nota. Entendeu? Então, às vezes, o seu cliente, se você vai trabalhar ali com etapas de aprovação, coloca que ele tem um prazo para definir, para aprovar, para finalizar, e que se isso não for cumprido, você ganhou um prazo de X dias ali no seu projeto. Para você dar prosseguimento àquilo. Então, assim, é aquela coisa, é a criatividade. O contrato é um organismo vivo, ele vai mudar, ideias vão surgir, você vai podendo colocar. Mas isso também é bom para estabelecer um limite para o cliente mesmo, para ele entender que para o seu trabalho andar, você precisa que ele também colabore, porque é um trabalho colaborativo. Com certeza, perfeito. Isso você colocou no meu. Maravilhoso! E você quer uma parte 2, já coloca aqui quais são as dúvidas e comentários que a gente vai te ajudar. A gente agora vai para uma parte que é uma indicação. Juliana, gostaria que você trouxesse para a gente alguma indicação, livro, podcast, Instagram, o que quer que seja, música, o que você quiser, seja relacionado ao tema ou não, mas até para a gente conhecer um pouquinho melhor. Ai, essa é a hora que você buga, né? Que é tipo assim, me fala uma música de fulano. Você é fã número 1 de fulano, mas não vê uma música na sua cabeça para você pensar. Deu branco aqui. Mas, já que é assim tão abrangente, uma dificuldade que foi muito minha nessa primeira etapa, assim, de empreender mesmo na advocacia, uma coisa que me ajudou bastante foi um livro que eu amo, é meu livro de cabeceira. Hoje ele é um livro riscado, eu tenho um post-it colado nele estrategicamente, isso aqui é relacionado à gestão de pessoas, isso aqui é relacionado a networking, é tudo bem separadinho, que é um livro muito legal, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Excelente. Eu amo esse livro. Ele é um livro muito, muito interessante para você entender esse universo, você se comunicar, o networking, o lidar com pessoas da sua equipe, para você trabalhar com as pessoas, conseguir extrair o melhor das pessoas, enfim. Então esse é um livro que eu gosto muito, muito, recomendo demais. Excelente. Acho que por hora é esse. Muito bom, muito bom. Ele já vai dando um gás, assim, pra você aprender sobre várias outras coisas. Excelente. E é totalmente fora da área, assim, da advocacia. O que é ótimo, que a gente tem que estourar a bolha mesmo. Sim. E a gente tem que, né, se alimentar de outros universos também, sem dúvida nenhuma. Tenho a minha indicação pra você também. Setembro começou e estamos no mês do Decola Brasília. Se você não garantiu seu ingresso ainda, tá acabando as inscrições, os espaços pra você, porque afinal é um evento presencial. Se não tiver a cadeirinha, não tem como você sentar. Então corre lá, garante o seu ingresso. Vai acontecer no dia 23 de setembro, sábado, aqui em Brasília. E o link tá aqui na descrição para você se inscrever, combinado? Vai ser um dia pra gente falar de gestão da vida real do arquiteto, designer de interiores e engenheiros também. Então é a gente falar justamente dessa realidade que poucos falam. Então é as dificuldades, aquilo que a gente precisa de fato aprender, aquilo que a gente precisa de fato desenvolver nos nossos negócios, não só escritórios, negócios. Então é isso, se inscreva no Decola enquanto ainda tem vaga, aproveite. Ju, não poderia ter sido melhor, acho que foi uma baita aula. Muito obrigada pela sua presença no PlanejaCast. Eu que agradeço. Precisando também. Então, cuide dos seus contratos. Por favor. E siga a Juliana, doutora.Juliana Soares. Isso. Lá no Instagram. Excelente. Muito obrigada. Obrigada. Ficou bom. Tino. Maravilhoso.